Sejam bem-vindos à Revista Fórum. Eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. E hoje eu estou aqui para fazer uma análise importantíssima do Fórum 11h30 que aconteceu hoje com o Rovai, com a Adri, com o nosso companheiro Felipe Pena e com o José Fernandes do Portal do José. De antemão, já peço desculpas a vocês por estar com a voz meio fanha hoje, né? Que eu tô gripado já tem alguns dias. Uso aqui esse bicho para desentupir o nariz, mas eu não gosto de usar ele sempre. Eu só uso ele de vez em nunca quando eu tô nessa situação. Mas eu tinha de fazer a minha análise aqui, que sai todos os dias às 16 horas na Fórum, na Revista Fórum, né, no Carlito Neto na Fórum, e não podia deixar de falar sobre a pauta que o José Fernandes levantou hoje. Não sei se vocês acompanharam hoje todo o bate-papo que aconteceu no Fórum 11h30, mas já recomendo que vocês assistam se vocês não assistiram, porque o José Fernandes comentou sobre uma coisa importante e que nós do campo da esquerda continuamos falhando, que são as estratégias de comunicação. Como é que atua ali, por exemplo, nesse momento o Sidônio Palmeiro, o que é que mudou depois que o ministro Paulo Pimenta deixou a pasta, se realmente o Sidônio está entendendo como é que funciona a comunicação. E o José trouxe ali, por exemplo, né, confidenciou que ele foi recentemente a Brasília, a convite da SECOM, junto com o Clayson, junto com o André Fernandes e junto com o Ricardo Mello, para poder falar sobre algumas coisas com a Secretaria de Comunicação do governo, mas claramente eles não conseguem entender, né, dentro da SECOM, como é que funcionam as dinâmicas de comunicação nas redes sociais. Vocês sabem que eu já critiquei em várias oportunidades o ministro Paulo Pimenta, quando ele estava à frente da pasta, critiquei por um período do Sidônio, depois eu trouxe aqui alguns elogios, porque eu achei que em alguns pontos melhorou, mas no geral, a comunicação ainda continua com várias falhas. E o motivo, pelo menos na minha análise, na minha percepção, que envolve esta questão da comunicação do governo, essa questão envolvendo, por exemplo, ali o Sidônio, é eles não entenderem as dinâmicas de comunicação das redes sociais. E também não ter um suporte para as pessoas que fazem comunicação independente, que em tese não são tão profissionalizadas, né? Como, por exemplo, a Revista Fórum é um portal profissional, né? Tanto o canal quanto o site da Revista Fórum são profissionais, conduzidos por vários profissionais, mas tem outros comunicadores independentes por aí, por exemplo, que apesar de não terem, em tese, toda essa estrutura, todo esse nível de profissionalismo que a Revista Fórum tem, são importantes para o debate público. E que a gente vê aqui o Rovai, inclusive, eu preciso bater palma aqui pro Rovai e pra Adri, dando espaço, né? O Rovai me traz aqui, eu tenho uma participação fixa aqui, não tenho uma coluna fixa, inclusive, na Revista Fórum, porque eu tenho uma agenda muito maluca. Então eu queria até responder para vocês essa pergunta. Muita gente questiona, né? Por que eu não publico artigos na Revista Fórum? Porque eu tenho uma agenda maluca, meus amigos. Um dia eu conto para vocês um pouco da minha agenda, para vocês entenderem. E eu não gosto de começar algo e não conseguir manter. Então hoje, além dos meus compromissos pessoais e profissionais, eu tenho as minhas participações aqui na Revista Fórum, que acontece geralmente ao vivo nas quartas-feiras, além das minhas análises que eu faço de segunda a sexta-feira. Eu participo de rádio localmente aqui em Sergipe, coordeno a comunicação de um partido no município e no estado, presto consultoria política, escrevo meus livros, participo de atos políticos aqui, gravo meus vídeos também. Então assim, é muita coisa pra gente fazer, por isso que eu não consigo manter, às vezes, tanta frequência em alguns pontos. Por isso que eu não tenho aqui uma coluna frequente na Revista Fórum, mas o Rovai e a Adri já me deram espaço aqui para escrever, para falar. Quem sabe em algum momento, depois que eu conseguir organizar algumas coisas do meu tempo, eu não acabe escrevendo aqui, já que eu tenho muito material para acrescentar ao debate público, inclusive com denúncias que vocês fazem para mim por acreditarem no meu trabalho. Mas o José, ele trouxe um ponto que é importante e que me preocupou. Ele disse que com a conversa que ele teve lá com o pessoal da SECOM e com o ministro, né, o ministro da Secretaria de Comunicação, Sidônio Palmeira, ele disse que ele chegou na sala da Secretaria de Comunicação e viu lá 6 telas, 6 TVs de cerca de 75 polegadas, cada uma ligada em um canal de TV diferente, CNN, Globo News, Band News, Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC, Rede TV, Rede Record News, mas ele disse que não viu, por exemplo, canais da mídia independente de esquerda abertos ali, ou seja, mostra em tese uma flagrante falha no que a gente vem batendo aqui há muito tempo. Há um tempo atrás o Rovai até questionou, por exemplo, né, fez uma crítica aqui, que a gente tem tido dificuldade, até mesmo aqui na Revista Fórum, de trazer algumas pessoas, alguns secretários, alguns ministros e algumas pessoas do campo da esquerda para dialogar aqui.
E talvez aí esteja uma das falhas, como apontou o José, como apontou o Felipe Pena também, que é não ter essa unicidade, não ter essa organização, essa coordenação no campo da esquerda para impulsionar alguns pontos, para trazer alguns pontos para a baila, para discutir alguns pontos importantes. O Felipe trouxe um ponto que para mim é crucial para entender o que está acontecendo. Ele citou na conversa que ele teve com o José, por exemplo, que para quem não sabe, o Felipe participa frequentemente da CNN Brasil. Eu não sei se ele é contratado ou se só é um participante fixo. Como eu sou lá, por exemplo, na TVT, né? Eu participo todas as segundas-feiras, às 10h30, na TVT. Eu não sou contratado pela TVT, eu sou um convidado fixo na segunda-feira. Mas o Felipe participa todos os dias, eu acho, ou algumas vezes na semana, de alguns programas da grade da CNN Brasil. E ele explicou que o outro indivíduo da direita, que participa tendo a mesma exposição que ele, tem 130 mil seguidores em uma certa rede social. Já o Felipe, na mesma rede social, tem 13 mil seguidores. E onde é que está o problema disso? Como o Felipe citou, a comunicação do nosso próprio campo, que às vezes não se engaja para ajudar a disseminar o conteúdo da maneira que deveria, que não se organiza às vezes da maneira que a gente precisa para poder impulsionar um ponto ou outro. Às vezes veículos da própria esquerda que às vezes não divulgam conteúdos de veículos da esquerda. Porque, infelizmente, nem todo mundo tem a visão que o Rovai e que a Adri tem aqui não, tá? De abrir espaço. Quando eu era proprietário da Folha Democrata, que eu tinha fundado a Folha Democrata, que eu vinha participando de projetos aqui na revista Fórum, o Rovai divulgava a Folha Democrata o tempo inteiro. Não importava se a Folha Democrata era minha, se era de outra pessoa, ele falava, olha, siga o Carlito tem um canal no YouTube, o Historiador, tem um projeto da Folha Democrata, siga. Várias vezes o Rovai divulgou a Folha Democrata aqui, hoje eu não faço mais parte do projeto da Folha Democrata, eu me desliguei do projeto, tem pouco mais de um ano, mas o projeto segue sem a minha presença, hoje passou inclusive de 100 mil seguidores, até peço que vocês sigam lá a Folha Democrata, é mais um veículo da mídia independente que precisa do suporte e do apoio da gente. Mas olha que ponto que eu quero trazer aqui. O Rovai divulgava o outro veículo de mídia aqui dentro. Ele traz André Gonçalves, ele traz o José, ele trouxe recentemente, acho que o Vitor Panchorra também, ou o Vitor Panchorra tá no DCM, alguma coisa assim. A gente não tem, enfim, essa unicidade da maneira que deveria ter no nosso campo. Não tem, a gente já sabe que não tem financiamento, né? Por isso que é importante você ser membro aqui do canal da Revista Fórum, você colaborar com o Pix da Revista Fórum, porque a gente precisa de estrutura para manter o trabalho. A gente precisa de estrutura para manter o trabalho. A gente não vai conseguir enfrentar a extrema-direita, infelizmente, com gratiluz. Infelizmente. Eu queria muito que só o nosso empenho fosse suficiente para derrotar a extrema-direita. Não é. Inclusive, tem muita gente que passa perrengue, que não desiste, porque lembra pelo que a gente está lutando todos os dias. Porque se a gente for esquecer contra o que a gente está lutando e contra quem nós estamos lutando, muita gente pararia essa luta imediatamente, meus amigos. Muita gente pararia. Muita gente pararia. Mas aí a gente lembra contra o que a gente está lutando, contra quem a gente está lutando e não pode parar. Então, eu acho que hoje, com as falas que o José trouxe, são importantes por dois, o do José e do Felipe. Tiveram as falas da Adri e do Rovai também, mas eu vou pegar o do José e do Felipe, porque a gente vem batendo nesse ponto há um certo tempo aqui, das redes sociais. São importantes por dois pontos. Primeiro, para vocês entenderem a importância de apoiar veículos da mídia independente, como é o caso da Revista Fórum, por exemplo. E segundo, como o governo continua falhando ainda no que diz respeito à comunicação. O José até citou que conversou com o Sidônio, e o Sidônio falou, não, mas é porque teve a crise do Pix. Aí na sequência veio a crise do INSS. Aí o José falou, pois é, mas vão vir outras crises. Porque a extrema-direita é engajada em criar esses problemas. Hoje, por exemplo, o que eles estão impulsionando? Um ataque contra a Erika Hilton. Que, segundo alguns veículos aí, a Erika Hilton tem dois assessores que também seriam supostamente maquiadores dela. E aí a informação que está sendo divulgada nos veículos é que ela paga os maquiadores com recurso para que eles fossem assessores. Quando, na verdade, em tese, é o oposto, né? Eles são assessores da Erika, mas aparentemente eles já eram amigos da Erika e quando eles estão juntos, eles fazem a maquiagem da Erika, aparentemente. Mas abre espaço para crítica, eu não vou também passar pano aqui. O ideal é que a Erika separe isso para evitar esse tipo de crítica, inclusive. Mas cadê o batalhão da esquerda para conseguir proteger a Erika? A gente não consegue quando precisa, porque a gente não tem, infelizmente, esse engajamento. Não é só financeiro, né? Financeiro é importante, mas o engajamento também. Mais pessoas seguindo, mais pessoas apoiando como membros do canal. Essa live de hoje, com a participação do José, para mim foi de lavar a alma, assim. E eu até fiz um desabafo lá, um pouco explicando algumas dessas situações lá no meu canal do YouTube. O vídeo ficou com 1 hora para a gente trazer alguns pontos aí. E espero que a Revista Fórum continue trazendo esse debate aqui, que o José continue participando aqui, que seja uma pessoa importante no debate público como ele é também.
E reflitam, gente, sobre isso. A gente precisa se unir mais, a gente precisa se seguir mutuamente, como bem citou o Felipe, a gente precisa se divulgar mutuamente, a gente precisa se engajar mutuamente. Porque ano que vem, meus amigos, é muita coisa contra que a gente vai ter. O Tarcísio já tá lá agora botando as garrinhas de fora, aceitando a possibilidade de ser candidato à presidência. Eu ainda acho meio improvável ele realmente se candidatar. Eu acho que ele só será candidato se ele enxergar de verdade a possibilidade de ele vencer a eleição. Caso contrário, ele não vai arriscar. Eu acho que ele vai ser sim candidato à reeleição lá pelo governo de São Paulo e só disputar a eleição em 2030, mas ele tá ali parasitando. Por que ele tá parasitando ainda ali? Porque ele tá meio assim, olha, eu não vou, mas sim, eu posso ir. Tanto que ele já está até trabalhando, segundo informações de alguns veículos da mídia tradicional, para impulsionar o nome do Ricardo Nunes para ser o sucessor dele, em tese, ao governo de São Paulo. Mas enfim, deixa aqui a sua opinião. Comenta se você assistiu, inclusive, a live com a participação do José. Comenta o que você achou, se você concorda com o que o José falou, se você discorda. E traga aqui o que é que você acha que a gente precisaria fazer para fortalecer ainda mais esse debate público no que diz respeito à ampliação da estrutura do campo da esquerda ou do campo progressista, como muita gente gosta de chamar, para fazer enfrentamento à extrema-direita. A gente já sabe que duas coisas são fundamentais. A primeira, recurso. Não se faz, infelizmente, esse tipo de trabalho sem recurso. E a segunda é engajamento. Não se consegue fazer esse enfrentamento sem engajamento. Mas comenta aí o que é que você acha de tudo isso e diz se você assistiu a entrevista do José, tá bom? Grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui amanhã. E para quem é aqui do Nordeste, como eu, feliz São João para vocês e bom feriado para nós hoje aqui em alguns lugares, tá certo? Tchau!